A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD. Estamos iniciando hoje o terceiro trimestre do ano 2023. Encerramos na lição passada a revista do segundo trimestre, onde estudamos a respeito dos relacionamentos em família. Aprendemos ali lições importantíssimas a respeito dos relacionamentos familiares, com base em exemplos no Antigo e no Novo Testamento da Palavra de Deus. E ali aprendemos lições riquíssimas para o desenvolvimento saudável da nossa família. Então, que nós possamos guardar esses ensinamentos. Irmãos que faltaram alguma lição ou que querem rever, nós temos uma playlist, a playlist do segundo trimestre de 2023 aqui no nosso canal. Os irmãos que desejarem, porventura, ver aí novamente alguma lição ou que faltaram alguma delas, podem estar aí vendo novamente. Hoje estaremos iniciando a revista desse terceiro trimestre do ano 2023, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a revista desse terceiro trimestre de 2023. Nós já falamos um pouco a respeito dela na última lição, na lição final do trimestre passado. E essa revista ela tem como autor o pastor Douglas Batista, que é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus no Distrito Federal, e também é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Nós estudaremos 13 lições apologéticas, a defesa da fé, que vem num momento crítico da nossa sociedade, então são muito importantes para todos nós cristãos, para que possamos ter um posicionamento correto, de acordo com a palavra de Deus, diante das investidas que o inimigo tem lançado contra nós hoje em dia. Então, nessas 3 lições, na lição 1, nós veremos a igreja diante do espírito da Babilônia, que é a lição de hoje. Aprenderemos aí conceitos importantes para o decorrer do trimestre. Na lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Infelizmente, muitas pessoas, hoje em dia, elas têm relativizado o pecado, e para muitos, aquilo que é pecado de acordo com a palavra de Deus, para elas não é mais pecado, para elas não é errado, e tem vivido na prática do pecado, achando que não está errado, achando que está fazendo o que agrada a Deus. E nós devemos estar atentos para o que a Bíblia nos diz o que é pecado, e não para o que nós achamos ou não que é pecado. Na lição 3, o perigo do ensino progressista. E esse ensino ele tem se dado por diversos meios. Nós devemos estar atentos a esse ensino progressista, pós-modernista, principalmente que tem atingido as crianças, os filhos dos cristãos, que por muitas das vezes procuram ter zelo em cumprir a palavra de Deus, mas não estão observando o que os seus filhos estão aprendendo. E às vezes a gente acaba tendo um zelo muito grande em cumprir a palavra, mas não observa se o filho, se a filha está agindo de acordo com a palavra de Deus, o que eles estão aprendendo, se o que eles estão aprendendo é de acordo com a palavra de Deus. Devemos ter atenção importante quanto a isso. Na lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Então, a gente vai ver aqui que a maioria desses ensinos progressistas eles têm o objetivo de tirar da mente do homem a ideia de Deus e colocar, seja lá o que for. E uma das coisas que facilmente é colocada no lugar de Deus em nossas vidas é o nosso próprio eu, é o nosso próprio ego. E muitas das vezes a gente passa a achar que valemos mais do que Deus, que nós somos mais importantes do que Deus. Então, acabamos colocando nós, criaturas, como algo mais valioso, mais importante do que o próprio Criador. Na lição 5,
nós veremos a dessacralização da vida do ventre materno. Nós sabemos que a vida ela é sagrada, a vida ela foi dada por Deus, somente Deus pode tirá-la. Infelizmente, o que vemos aí são ensinamentos progressistas, ensinamentos da pós-modernidade, ideias da pós-modernidade, que dizem o contrário e querem acabar com a vida no ventre materno. Sabemos que a partir do momento em que há a fecundação, em que a vida é gerada ali no ventre materno, ali já é uma vida, já é algo sagrado, já é algo dado por Deus. E somente Deus pode tirar aquela vida ali. Mas infelizmente o que vemos são pessoas, hoje em dia, guiadas por ideias do inimigo que querem acabar com a vida, que querem matar a vida no ventre materno. Na lição 6, veremos a desconstrução da masculinidade bíblica. E na lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Né? Hoje em dia parece que ser homem é errado, né? Ser homem de acordo com os padrões da Bíblia. Você tem que ser afeminado, você tem que ser... a moda hoje é você ser homossexual. Você não pode ser homem. Ser homem é errado. Se você é homem, você está na posição errada, você não tem posição de fala, você não pode se expressar. Já é um erro você ter nascido homem. Se você quiser ser correto, você tem que ser efeminado, você tem que ser um homossexual, você tem que ser desconstruído. E, infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa, né, sendo ensinada, sendo propagada como se fosse algo certo. E também em relação à feminilidade, né, o que a gente vê são feministas que deveriam defender as mulheres, mas defendem tudo, menos as mulheres. O que vemos de mulheres sendo atacadas aí por pessoas com pautas progressistas, mas quando são pessoas com pautas progressistas, eles podem atacar as mulheres. E a gente não vê nenhuma feminista vindo defender os direitos das mulheres. A ideia seria essa, seria defender as mulheres. Mas não, eles querem defender, na verdade, uma agenda progressista, e não defender as mulheres. Infelizmente, é isso que a gente vê, e vê aí a desconstrução da feminilidade bíblica. Mulheres querendo aí ser homens, né? Infelizmente as coisas estão invertidas, né? E aqui na lição 8 nós veremos transgênero, que transrealidade é essa? E nós veremos aqui a respeito da ideologia de gênero. No terceiro trimestre de 2022, nós estudamos muitos desses pontos aqui. Os irmãos que quiserem já antecipar, estudar, rever alguns desses assuntos aqui, que foram vistos no terceiro trimestre do ano 2022, a gente também tem uma playlist aqui no canal, que é o terceiro trimestre de 2022, e quem quiser rever algumas dessas aulas, como é o caso da aula aqui sobre a ideologia de gênero, a gente tem lá. Muitos dos pontos que foram abordados lá serão abordados nessas lições também nesse trimestre, se assim Deus permitir, e nós traremos, né, assuntos aí atualizados, aplicados no nosso contexto atual. Muita coisa aconteceu de um ano para cá e a gente vai estar atualizando, trazendo no contexto atual aqui esse assunto. Na lição 9 é uma visão bíblica do corpo, né, o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus e que muitos têm deturpado. Na lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. 12, sendo a igreja do Deus vivo. E lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Né? Nós sabemos que nós somos, em meio a esse mundo, como o autor propõe aqui, dominado pelo espírito da Babilônia, nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Como ele colocou até aqui na capa, um farol, né? Brilhando em meio às trevas, em meio a esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós, como cristãos, brilhamos, né? Brilhamos em meio a esse mundo. Então, a lição 1, que será estudada no dia 2 de julho de 2023, ela tem o tema A Igreja diante do Espírito
da Babilônia, né? Então, nesse trimestre, a gente vai trazer respaldo bíblico para que a gente possa afirmar qual o posicionamento que o verdadeiro cristão ele deve ter diante dessas principais pautas progressistas que a gente trouxe aqui hoje, né? Então, que essas lições que a gente falou aqui, elas possam encorajar, né? Que elas possam trazer forças para que nós possamos manter um firme posicionamento de acordo com a palavra de Deus, independente das circunstâncias, ainda que seja sob perseguição, porque a gente sabe que a sociedade de hoje em dia, ela é uma sociedade que tem aí uma base forte nas ideias progressistas, nas ideias da pós-modernidade, né? Ela é bastante influenciada pelas ideias pós-modernistas, né? E tem atacado de forma incessante os verdadeiros cristãos. Sabe? Eu falo verdadeiros cristãos porque nós sabemos que existem aqueles cristãos, ou melhor, aqueles que se dizem cristãos, aquelas pessoas que estão na igreja, mas não vivem verdadeiramente o evangelho, não vivem firmes nos valores da palavra de Deus. Eles se dizem cristãos, mas não andam de acordo com a palavra de Deus. Então essas pessoas elas acabam não se sentindo atingidas pelos ataques progressistas, pelos ataques das ideias da pós-modernidade. Nós sabemos que a igreja ela vem sendo atacada constantemente, mas as pessoas elas acham que nada está acontecendo. Por quê? Porque elas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Mas aqueles verdadeiros cristãos, eles são atingidos diariamente. E os princípios da palavra de Deus vêm sendo atacados. E isso vem prejudicando o ensino e a propagação da palavra de Deus, principalmente, né, para as novas gerações. Né? Essas novas gerações, elas vêm sendo atacadas com essas ideologias nas escolas, com os amigos, e tem se tornado difícil para a gente explicar para essas crianças, para essas novas gerações que têm surgido, para esses adolescentes, para os jovens, que o certo é o que está na palavra de Deus. E, infelizmente, muitos são aí bombardeados, atacados com essas ideias, e mesmo às vezes sendo filhos de cristãos, vivendo na igreja, mas porque os pais não prestaram atenção para o que eles vêm aprendendo, eles acabam se afastando, desviando da palavra de Deus e acreditando nessas ideias progressistas, nessas ideias pós-modernistas. Então essas lições apologéticas, elas chegam no momento crítico que a gente tem passado na nossa sociedade, para que a gente possa despertar, para que a gente possa acordar, né, e evitar que essas futuras gerações elas sejam dominadas por essas ideologias progressistas, né, que têm levado a nossa nação, embora ainda seja uma nação em sua maioria conservadora, pessoas que valorizam a família, pessoas que priorizam os valores judaico-cristãos, mas que infelizmente a gente tem visto as gerações que têm surgido sendo levadas facilmente por essas ideologias progressistas que fazem com que a nação ela se aproxime de outras nações que nós vemos por aí que não tem dado muito certo, como por exemplo nações como Cuba, como China, como a Coreia do Norte, essas que têm aí elevados índices de perseguição religiosa. Então, se nós queremos evitar que haja uma perseguição contra nós de forma mais intensificada, porque já há uma perseguição, não como nesses países ainda, mas há uma perseguição com intensidade menor para nós aqui no nosso país hoje em dia. Se nós queremos evitar que haja com uma intensidade maior, nós devemos ensinar a palavra de Deus. O que nós podemos fazer é isso. A nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, não é uma luta que a gente vai sair
para matar alguém. Não é uma luta que a gente vai sair para brigar fisicamente com alguém. Nossa luta, ela é contra o inimigo, contra as investidas do inimigo. Essas ideias progressistas, elas são, na verdade, artimanhas de Satanás. E nós devemos nos revestir da armadura que Deus tem nos dado para que possamos vencer essa batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não se vence fisicamente, ela se vence espiritualmente, ela se vence através da armadura que Deus tem nos dado. Então, aqui, nessa lição de hoje, a gente vai aprender alguns conceitos básicos, né, para que a gente possa se situar diante dessa batalha espiritual. Então, o textuário da lição número 1 diz assim, tá? Apocalipse 17:5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E a verdade prática diz, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, a leitura bíblica em classe, ela está aqui em Apocalipse, capítulo 17, dos versículos 1 ao 6. Os irmãos fazem aí a leitura, a gente vai ler também aqui ao longo da lição, mas a gente vai aprender aqui alguns conceitos importantes, né? No tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3 da lição, como é o caso, por exemplo, do tópico 1, o que é o espírito da Babilônia, né? Então a gente vai ver aqui a diferença entre a Babilônia, cidade e estado, e a Babilônia espiritual, né? A gente vai ver a diferença entre essas duas aqui. Vamos ver também no tópico 2, né, a influência do espírito da Babilônia nas esferas religiosa e político-cultural e econômica. E no terceiro tópico nós vamos ver qual deve ser o posicionamento da igreja diante da ação do espírito da Babilônia, né? Isso é o que nós vamos ver aqui na lição de hoje. Então, aqui no primeiro tópico, né, nós falamos aqui como, inicialmente, nós vamos fazer essa diferenciação entre a Babilônia física e a Babilônia espiritual. E a palavra Babilônia, ela aparece cerca de 200 vezes na Bíblia, né? E a maioria dessas vezes é se referindo à antiga cidade-estado que se localizava ali na região da Mesopotâmia e foi fundada pelos descendentes de Cush e de Nimrod, né? Que a gente vê ali em Gênesis, no capítulo 10 e nos versículos do 8 ao 11, capítulo 10 de Gênesis, versículos 8 ao 11, nós vemos aqui que Nimrod foi o que fundou tanto a Babilônia como a Síria, né? E nesse caso, essas duas nações foram nações aí que perseguiram bastante o povo de Deus. No caso da Síria, foi quem subjugou e levou cativo o reino do norte de Israel, enquanto que a Babilônia foi quem levou cativo o reino do sul, né, Judá. Então aqui, Gênesis 10, a partir do versículo 8, diz, e Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Você vê que era um homem aí, quando fala aqui de poderoso, né, alguém que realmente era voltado para a guerra, né, alguém que era voltado para a parte bélica. E o princípio do seu reino foi Babel. Né, Babel, que no caso está relacionado à Babilônia. E Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e a Reobote e Calá. Então a gente vê aqui que Nimrod foi responsável pela fundação tanto da Babilônia como também da Assíria, né? Nações aí
no caso da Babilônia, com características, uma religião politeísta, com vários deuses, né? A gente vê uma promiscuidade moral ali na Babilônia. Nós vemos também a imoralidade sexual tomando de conta da Babilônia. Nós vemos ações, né, mazelas contrárias à dignidade da vida humana também ali. Nós vemos aqui atos, ações violentas e cruéis, né, para com as nações subjugadas, como foi o caso quando eles levaram Israel cativo, ações ali que foram violentas, cruéis, eles ultrapassaram a medida daquilo que Deus havia ali permitido que eles fizessem, né, foram até condenados depois por isso daí. Era realmente uma nação ímpia, era uma nação devassa, a nação da Babilônia. Por isso que quando Abacuque soube, né, que o povo de Judá acabaria sendo levado cativo pelos babilônicos, ele acabou sem entender aquilo ali, porque era uma nação ímpia. Até ele fala, né, uma nação mais ímpia do que a nação de Judá. Mas ali a gente vê que Deus diz, né, que depois eles acabariam sendo também julgados pelo que eles fizeram. Era uma nação que, por essas características, né, representava de forma figurada, de forma simbólica, né, a devassidão, o paganismo e a rebeldia contra os mandamentos divinos. Então, o espírito da Babilônia, veja, de forma simbólica, de forma figurada, né, esse espírito da Babilônia, ele representa, então, tudo aquilo que se opõe à ideia de Deus, à figura de Deus. Né? Então, o espírito da Babilônia é aquilo que vai contra Deus. E pode ser definido aí como um sistema global deliberadamente anticristão. Né? Quando a gente fala do espírito da Babilônia hoje em dia, é esse sistema global que se opõe àquilo que é Cristo. Né? Então, é um sistema global anticristão. Então, a Babilônia, citada aqui em Apocalipse, no capítulo 17, e no versículo 5, né, a grande Babilônia, ela não se refere àquela Babilônia física, aquela Babilônia geográfica que estava na região da Mesopotâmia, que hoje é a região do Iraque. Né? Então, não se refere a essa região, mas ao seu simbolismo. Então, quando fala aqui a Grande Babilônia, se refere ao simbolismo dessa região, né? Como a gente já falou, tudo aquilo que se opõe a Deus. Né? Então, com relação a essa passagem que está aqui na leitura bíblica em classe, de Apocalipse 17, dos versículos 1 ao 5, né? Aí a gente vê aqui no versículo 1, que diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinha umas 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então aqui a pergunta é: quem é essa grande prostituta? Então a gente vê que no grego, essa expressão grande prostituta é pornes tes megales, né, que dá a ideia aí de uma imensa, né, que a gente vê em megales, né, uma imensa idolatria. A idolatria está relacionada, no caso, a pornes, né, pornes de prostituta, né, a grande prostituta. E a prostituição na Bíblia, ela está intimamente relacionada à idolatria. Então aqui a ideia que dá de grande prostituta, no seu significado simbólico, seria uma imensa idolatria, né? Como a gente falou já aqui, que é um sistema, né? Aqui, então dá a ideia de uma imensa idolatria. Então essa grande prostituta, que é nomeada aqui no versículo 5 de Apocalipse 17, onde diz assim: na sua testa estava escrito o nome, na testa dessa grande prostituta. Mistério,
A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, essa grande prostituta, ela é identificada aí como uma das facetas, né, da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Né? E aqui no versículo 3 nós vemos, diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aí talvez alguém pergunte, mas quem é essa besta? Que besta é essa do versículo 3? Essa é a mesma besta lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, que é ali o próprio anticristo, que faz oposição a tudo aquilo que é Deus, a tudo aquilo que é Cristo, né? Como diz lá Paulo aos Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui relacionado, Paulo está falando do anticristo. Né? Então aqui nós vemos que essa besta, no versículo 3, é justamente o anticristo. E o que é que simboliza a união dessa grande prostituta, né, que estava assentada ali sobre a besta, né? O que é que simboliza, então, essa união da grande prostituta com a besta, né? Simboliza justamente a força desse sistema religioso, econômico e político, né, do espírito da Babilônia, que é o que a gente está vendo aqui na lição de hoje, né? Vai simbolizar justamente essa força, essa influência, que aí é onde a gente chega aqui no tópico 2, né? A influência do espírito da Babilônia, que pode servir justamente nas esferas religiosa e na esfera social, né? Na esfera política, econômica e cultural, que é o tópico 2 aqui da lição. Então, no sistema religioso, e para a gente iniciar, a gente vê que a Babilônia, ela representa, na verdade, um conjunto de práticas reprováveis diante de Deus, né? Tudo aquilo que se opõe a Deus, né? Então são práticas reprováveis diante de Deus e que tem como objetivo afastar o homem de Deus e retirar, né, da mente do homem a ideia de Deus, ou melhor, da ideia do Deus verdadeiro, né? Como a gente já falou aqui, colocar qualquer coisa na mente do homem, desde que não seja o Deus verdadeiro. Então você pode colocar um outro Deus, um Deus com D minúsculo, né? Você pode colocar um outro Deus, você pode colocar o próprio homem, você pode colocar a natureza, você pode colocar o animal ali para o homem adorar, se prostrar, mas não o Deus verdadeiro. Então a ideia dessa grande Babilônia, desse sistema aí, desse espírito da Babilônia, é fazer isso, é afastar o homem de Deus, tirar da mente do homem a ideia de Deus. E isso vai ocasionar a libertinagem, que é essa falsa sensação de liberdade, né? A pessoa pensa que ela tem liberdade para escolher, para fazer aquilo que ela quer, que ela bem deseja, mas na verdade ela está sendo escrava do pecado, enquanto está nessa libertinagem. Isso vai levar ao questionamento da autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, ao questionamento dos valores da família, que a gente tem visto muito hoje, as pessoas questionando se realmente esse é o modelo correto, é o modelo adequado, e a gente já vê aí vários pronunciamentos, né, os irmãos entendem bem o que eu estou falando, vários pronunciamentos de líderes, de lideranças aí, se posicionando realmente contrários ao modelo de família estabelecido de acordo com a palavra de Deus. E nós vemos, infelizmente,
muitos cristãos até apoiando alguns tipos de lideranças como essas daí. Também pessoas que acabam questionando as leis morais e dos costumes, pessoas questionando aí aquilo que é estabelecido por Deus, que foi posto no coração do homem por Deus, e acabam aí pervertendo o que Deus tem posto no coração do homem, a lei moral, como por exemplo a ideia de não matar. E quando a gente fala, que a gente vai estudar aqui a respeito da dessacralização da vida no ventre materno, as pessoas que acabam matando essa vida, ela está ali tirando, indo contra essa lei moral, que é o não matarás, que é o de não matar. Nós sabemos que é errado matar. Nós temos essa consciência. Isso é algo que faz parte do ser humano, porque foi posto no coração do homem por Deus. Não foi necessário chegar à lei mosaica para o homem entender que era errado matar, não. Quando Caim matou Abel, ele sabia que era errado, que ele matou o seu irmão ali. Então isso foi posto no coração do homem por Deus. Isso é uma lei moral, é um princípio moral posto no coração do homem. Mas o pecado ele vai deturpando, o pecado ele vai acabando com isso. Isso é o efeito do espírito da Babilônia. É o efeito dessa falsa liberdade promovida por esse espírito da Babilônia, por esse sistema maligno que leva a esses questionamentos. Será que realmente é errado matar? Porque no momento em que está se matando uma vida no ventre, ali está se descumprindo esse mandamento de Deus. Ali você está acabando com uma vida, está cometendo um assassinato, um homicídio. Está infringindo a lei moral de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo isso. E alguns já estão com sua mente já ali acabada a ponto de não perceber mais isso e nem ligar, não dar mais atenção a isso aí. Enquanto que outros estão indo por esse caminho e pensando que isso é liberdade. Pensando que isso, não, eu estou com a minha mente aberta para esse assunto. Infelizmente, estão indo pelo caminho errado. Estão sendo levados pelo caminho errado. Com essa falsa sensação de liberdade, de que podem pensar. Infelizmente, estão indo contra a palavra de Deus. Também levando aí o questionamento do que é divino, do que é sagrado. Então, muitos acabam sendo levados por esse caminho, nessa libertinagem, nessa falsa liberdade. E alguns exemplos aí de ataques que nós temos na esfera religiosa, que são promovidos aí pela ação desse espírito da Babilônia. Aqui o autor ele traz no ponto 1 até do tópico 2, algum desses ataques aqui, como é o caso do ecumenismo doutrinário, né? Pessoas aí que aceitam todos os tipos de doutrina. Não, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, e acabam indo contra o verdadeiro evangelho, e acabam indo contra o que a palavra de Deus realmente ensina. Enquanto que Paulo fala aos Gálatas que aquilo que vier fora desse evangelho que foi anunciado seja anátema, seja maldito. Mas muitos não. Todos os caminhos levam a Deus, e acaba, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, e vira o que chamamos de espiritualidade holística, né? E alguns acabam aí indo pelo caminho errado, né? Devemos tomar muito cuidado com isso. Também aqui o relativismo, né? Que é a rejeição da verdade absoluta. Enquanto que o ecumenismo doutrinário, ele aceita todas as doutrinas, né, tem essa aceitação aí de todas as doutrinas, o relativismo, ele rejeita qualquer verdade absoluta, né, qualquer verdade da palavra de Deus, como fala aqui em 2 Timóteo. Paulo fala, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores,
conforme as suas próprias concupiscências, né? Então aqui são pessoas que só aceitam aquilo que querem escutar, só aceitam aquilo que para eles parecem bom aos seus olhos, relativizando, não aceitando a verdade absoluta, transformando aquilo que é certo, né, no que é errado, para que seja conforme aquilo que eles querem fazer. Também aqui o humanismo, né, que é a distorção dos mandamentos. Aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, ele também fala, diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Aí ele diz que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então tem pessoas que torcem a palavra de Deus, que mudam, que modificam para que seja conforme o seu próprio gosto, não para que seja de acordo com o que realmente é. Porque a palavra de Deus ela só tem um significado. Ela é o que é. A Bíblia explica a própria Bíblia, mas muitos acabam distorcendo, aproveitando principalmente de passagens difíceis, de difícil compreensão e interpretando aquilo ali ao seu bel prazer, interpretando como bem querem, para benefício próprio, indo contrário à palavra de Deus. E também aqui o sincretismo religioso, né, que é a mistura do sagrado com o profano, do que é santo com o que é profano. E Paulo ele deixa bem claro na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, né, que esse sincretismo religioso, né, essa mistura do sagrado com o profano, isso não pode ocorrer. Deus abomina isso daí. Segunda epístola para os Coríntios, no capítulo 6, versículos 16 e 17, ele diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Então, veja, nós não devemos misturar o que é santo com o que é profano. Tem muito crente por aí que ele anda, tá na igreja, mas está andando em canto errado, está fazendo o que é errado. Tem muito misticismo no meio da igreja. Tem crente que ele está achando que para as coisas melhorarem ele tem que tomar um banho de sal grosso. Onde foi que ele viu isso na palavra de Deus? De onde foi que ele tirou essa ideia? Então veja que tem muito sincretismo, muito misticismo entrando aí dentro dos templos, dentro das igrejas, sendo trazidos de outros lugares. Não é palavra de Deus. Devemos atentar, então, ao que está na palavra de Deus. Não ao que fulano disse, ao que ciclano falou, não. É ao que está realmente na palavra de Deus. Por isso, isso daqui é o que devemos analisar, e não o que falaram, o que disseram por aí. Devemos tomar muito cuidado com isso. Então, as consequências da permissão, da difusão, da propagação desses pensamentos que a gente falou aqui agora, e isso ocorre aí com os nossos filhos e até mesmo dentro das igrejas, como eu falei, e aí trazem várias consequências, como, por exemplo, a perseguição ao verdadeiro cristianismo. Então, aquela pessoa que ela quer realmente seguir de acordo com a palavra de Deus, ela quer ser um cristão verdadeiro, ela acaba sendo perseguida por essas pessoas que trazem essas ideias. Outra consequência também é o cerceamento da liberdade religiosa. Acaba sendo limitado. E você não tem liberdade de expressar a sua opinião. A supressão do culto. Né? A gente vê aí a ideia do Estado
desse Estado, né, que quer tomar de conta, que quer ensinar, que quer doutrinar, é suprimir o culto. É acabar mesmo de vez, é cancelar. O que tem que ser cultuado, na verdade, é o Estado, são os líderes, que é o que a gente vê, como eu falei aqui, que a gente deve tomar cuidado para não seguir no rumo que a gente vê em Cuba, que a gente vê na China, que a gente vê na Coreia do Norte. Lá não tem negócio de culto a Deus, não. Culto a outros deuses, não. Que, na verdade, como eu já falei, a ideia a gente sabe aqui que é tirar o Deus verdadeiro da mente do homem. Mas lá eles impedem todo tipo de culto. E o que vai ser adorado, o que vai ser cultuado é o Estado, é o líder ali da nação. Infelizmente, é isso que acontece. E é esse rumo que as ideias progressistas elas vão levando. Devemos estar atentos a isso daí. E também a criminalização da ortodoxia. Aquela pessoa que quer cumprir a palavra de Deus de acordo com como ela é, aquela pessoa que quer cumprir a doutrina da forma correta, e ela acaba aí sendo criminalizada. Então devemos ter cuidado com esse ensinamento, como a gente falou aqui, ecumenismo doutrinário, relativismo, humanismo, sincretismo religioso, tudo isso. Não podemos permitir que essas ideias, que esse espírito da Babilônia traga esses ideais no meio religioso. Porque veja, isso aqui é na esfera religiosa. São ataques que ocorrem dentro mesmo da igreja. Coisas que vão sendo trazidas aos poucos e muitos nem prestam atenção. E daqui a pouco estamos sendo atacados e estamos colhendo as consequências da permissão dessas ideias aí em nosso meio. Devemos tomar muito cuidado com isso. Também aqui nós vamos ver a influência do espírito da Babilônia na esfera, né, no sistema político, cultural e econômico, né? E nós sabemos que, embora Deus seja soberano, ele está no controle da história. Deus ele tem domínio sobre todas as coisas, tudo já está determinado. Deus ele já determinou tudo. Ele permite que o inimigo ele haja. Ele permite que o inimigo ele tenha um controle do sistema mundano. Né? Como a gente vê isso de forma momentânea, nós sabemos que chegará um momento em que Deus ele vai extirpar realmente o inimigo, né? Já está condenado, né? Já está determinado já que ele vai ser lançado no lago que arde fogo e enxofre. Mas momentaneamente Deus permite que ele haja e que ele tenha uma influência sobre o sistema político, econômico e cultural. Então, a gente vê que João ele fala na sua primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou jaz no maligno. Também Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 4 e no versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja que Deus ele permite que o inimigo, ele momentaneamente, ele haja e tenha influência sobre esse sistema mundano, sobre esse sistema maligno, que é justamente onde opera o espírito da Babilônia, que está dominado pelo espírito da Babilônia. E é nesse sistema, né, que essas pautas progressistas, elas acabam sendo impostas ao cidadão, né, afrontando aí os valores cristãos, os valores baseados aí no judaico-cristãos, né? E aí essa imposição, ela ocorre de várias formas, ocorre por meio de instituições de ensino, desde a instituição de ensino básica até instituições de ensino superior. A gente vê essa imposição através dos meios de comunicação, jornalismo, a gente vê através de televisão, vê através de redes sociais, a gente vê através do rádio,
Então a gente vê também aí essa imposição por meio de livros, por meio de filmes, né? Então são vários os meios aí em que essas ideias progressistas, essas pautas progressistas, elas são impostas e vão contra a palavra de Deus. Como, por exemplo, apologia ao aborto. A gente vê também a ideologia de gênero. Tudo isso a gente vai estudar ao longo desse trimestre. A legalização das drogas, a apologia à prostituição. Então, tudo isso vem sendo aí imposto para ser tido como algo que é certo, como algo que é bonito, como algo que é correto. E aí, quem se levanta, quem se manifesta contrário a isso daí, acaba se tornando alvo do patrulhamento ideológico daquelas pessoas que são ali os politicamente corretos. E eles acabam logo classificando essas pessoas que se levantam contra, acabam chamando ali, sendo taxados, né, como intolerantes, machistas, homofóbicos, fascistas, preconceituosos, e os irmãos sabem aí muitos mais outros adjetivos que são utilizados para caracterizar aqueles que se levantam contra as pautas progressistas, né? Mas isso tudo já é previsto pela palavra de Deus, né? A gente vê Pedro, ele falando na primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo 4, ele dizendo o seguinte, 1 Pedro 4,4 diz assim, e acham estranho, isso essas pessoas que praticam as coisas erradas, que ele vinha falando, não correrdes com eles, ou seja, não ficar fazendo as mesmas coisas que eles, no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então veja que essas pessoas que fazem as coisas erradas, eles acham estranho a gente não fazer também, a gente não estar nesse caminho. Por isso que eles se levantam e ficam nos ofendendo, blasfemando contra a gente. Mas a gente não deve se preocupar com isso. Como Jesus já havia falado, a gente vê lá em Lucas, no capítulo 6, e no versículo 22, Lucas 6, 22, Jesus diz assim, bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Então, desde que você esteja sendo atacado por estar defendendo os valores da palavra de Deus, com relação a essas pautas progressistas, você é bem-aventurado, porque você está sendo injuriado por causa do nome do Senhor Jesus. Então, aqui, para finalizar, né, o terceiro tópico, qual deve ser o posicionamento da igreja diante do espírito da Babilônia, né? Diante desse sistema maligno que tem atuado na esfera religiosa, na esfera política, econômica e cultural. Como é que nós, como cristãos, devemos nos posicionar diante disso? Então, em primeiro lugar, o cristão, ele, para vencer o espírito da Babilônia, ele precisa manter a ortodoxia, que é a doutrina correta, né? Seria, na verdade, aí a crença correta, né? Então, manter o ensinamento correto, a doutrina correta, isso ocorre através do estudo sistemático da palavra de Deus, para aprender os corretos valores, os princípios absolutos da fé cristã, né? Se a gente vê aqui em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15, Pedro diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados. E para estar preparado, eu preciso me preparar. Estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós temos essa esperança e temos uma razão para ter essa esperança. E para termos conhecimento da razão da nossa esperança, do porquê que nós esperamos
em Cristo Jesus, o porquê que nós temos os valores de Deus em nossas vidas, para termos conhecimento desse porquê e responder a essas pessoas, nós devemos nos preparar. E essa preparação vem através do aprendizado de acordo com a palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Então, o crente, ele tem que estudar a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Essa é uma das formas do crente ele se manter preparado para vencer o espírito da Babilônia. E além da ortodoxia, da doutrina correta, do acreditar de forma correta, tem que ter também a ortopraxia, que é a conduta correta. Porque não basta somente o crente, o cristão, ele saber o que é o certo, ele conhecer o que é o certo, ele tem que praticar o que é o certo. As suas ações, elas têm que ser condizentes de acordo com o que a palavra de Deus ensina. É como o Tiago diz, Tiago capítulo 2. Vamos abrir aí Tiago capítulo 2, versículo 12. Tiago diz assim: assim falai, e a parte A, né? Assim falai e assim procedei. Então veja que muitas pessoas, elas sabem o que é o correto. Elas conhecem a palavra de Deus, mas elas não fazem o que a palavra de Deus diz. Não basta apenas a gente aprender a palavra de Deus, somente para ter conhecimento. Nós devemos aprender a palavra de Deus para vivê-la. E assim nós estaremos firmes, preparados para suportarmos e para vencermos o espírito da Babilônia. Essa é uma das formas de se posicionar. É um dos posicionamentos da igreja. Outro posicionamento também da igreja é a formação do caráter cristão através do fruto do Espírito. Como Paulo fala ali em Gálatas, no capítulo 5, os versículos 22 e 23, ele mostra ali o fruto do Espírito, que é gerado no cristão que anda em espírito, né? Como ele fala antes, ele diz no versículo 16 e 17 do capítulo 5 de Gálatas: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então veja, e aqui ele fala depois das obras da carne e do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é gerado naquele crente que vive em Espírito, que anda em Espírito, que vive de acordo com a palavra de Deus. E o fruto do Espírito, ele transforma o caráter do cristão para ser conforme o caráter de Cristo, conforme o caráter de Deus. A gente já falou aqui algumas vezes que o fruto do Espírito, esses itens aqui que fazem parte do fruto do Espírito, como é o caso da caridade, do gozo, da paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, eles são, na verdade, atributos comunicáveis de Deus. Veja, Deus ele possui atributos incomunicáveis que fazem parte somente dele. A onipresença, a onipotência, a onisciência são atributos incomunicáveis. Enquanto há também os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus comunicou para conosco. Então Deus permite que nós tenhamos esses atributos. Então esses fazem parte do fruto do Espírito, que é o que é gerado dentro do crente, dentro do cristão, a partir do momento em que ele entrega a sua vida para Cristo e passa a andar em Espírito. Isso molda o caráter do cristão para ser conforme o caráter de Cristo. Então, esse é um dos posicionamentos da igreja, é formar, moldar o caráter do cristão através do fruto do Espírito. Então, desse modo, o cristão ele vai alcançando a maturidade cristã. E aí ele pode fazer como Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 8, os versículos 35 ao 39. E ali Paulo diz, o que é que vai nos separar do amor de Cristo? E ele fala ali uma sequência de coisas, e no final ele diz, nada vai nos separar do amor de Cristo. Então, não importa o que o espírito da Babilônia lance contra nós, o que esse sistema maligno lance contra nós, se estivermos firmados na palavra de Deus, se o nosso caráter estiver moldado de acordo com o caráter de Cristo, se nós
formos maduros o suficiente na palavra de Deus como cristãos, nós suportaremos todas as afrontas do inimigo através desse sistema maligno. Então, essas pautas progressistas vêm contra nós, nós vamos suportando, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por último, o autor ele fala aqui, né, aguardando a volta de Cristo, com vigilância, com integridade, com santidade. Precisamos nos santificar, precisamos estar nos santificando, esperando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Como Paulo fala a Tito, no capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito, nos versículos 12 e 13, ele diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Esperança porque foi Cristo que nos prometeu. Ele disse que iria, mas queria voltar. João 14, 3 e Atos capítulo 1, versículo 11. Os irmãos conferem aí. Dando continuidade, diz assim, e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui esses dois versículos definem muito bem, né, esse ponto 3 do terceiro tópico. Nós devemos aguardar a vinda de Cristo, aguardando com santidade, vivendo de forma justa, de forma sóbria, de forma piedosa neste presente século, ainda que tudo esteja contra nós, ainda que todas as coisas estejam buscando nos atingir, nós devemos viver neste presente século de acordo com a palavra de Deus. Esse daqui é o nosso alvo. As lições que nós vamos estudar nesse período serão todas baseadas, respaldadas na palavra de Deus. Nós aqui teremos o nosso guia para, ao longo do trimestre, aprendermos como devemos nos posicionar, como nós devemos estar diante das investidas do inimigo. Aqui na conclusão, para finalizar, o autor diz assim, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Neste interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Pois sem santificação, ninguém verá a Deus. Na próxima lição, lição 2, nós estaremos aprendendo a respeito da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, encerramos essa primeira lição de hoje. Que esse trimestre seja um trimestre maravilhoso. Que assim Deus nos permitir estudarmos todas essas lições e aprendermos para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, peço para os irmãos que ficaram até aqui conosco, que curtam esse vídeo, compartilhem também aí com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E não se esqueça, como a gente sempre diz aqui, neste domingo, participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.